sobre possíveis chegadas ainda de atleta, eu creio, tá, que a gente ainda há a possibilidade, talvez, de fazer uma ou duas contratações aí no início da temporada ou até o meio do ano. Por que isso? Porque vocês sabem, como eu disse, que a gente tem 5 competições importantes. O futebol é um baralho que mexe muito rápido, né? Assim, pode ser que tenha alguma saída ainda de atleta, enfim, às vezes a gente tem alguma lesão no início de temporada. Então a gente está procurando trabalhar com um pouco mais de precaução, né? No sentido de ter um elenco de reposição um pouco maior do que a gente tinha no ano passado. E com relação ao Thiago, também sempre muito claro, enfim, a gente conversou várias vezes ao longo dos últimos anos. A última conversa que a gente teve não foi recente, foi uma conversa mais para trás, onde ele disse para nós que ele só ia definir a posição dele de futuro após o término do contrato dele com o Chelsea. Então, a gente não tem que criar nenhuma expectativa nesse sentido, esperar o cumprimento do contrato dele lá, e também não há nenhuma promessa, nem de um lado nem de outro, apenas a excelente relação com o Thiago, que, no meu caso, ele é um grande ídolo nosso, da torcida, um grande tricolor e, no meu caso, um grande amigo também. Então, a gente, obviamente, ele se manifesta na rede, como ele se manifestou ontem falando do Marcão, ele acompanha todos os nossos jogos, ele vê os nossos jogos, ele manda mensagem parabenizando, e a gente, obviamente, tem o sonho, sim, não vou negar, nunca neguei. Se o contrato dele acabar com o Chelsea e ele tiver a possibilidade de vir para cá, a gente fará todo o caminho, não diria um esforço, porque trazer um jogador desse não é um esforço, é um prazer, né? A gente fará todo o caminho para trazê-lo de volta para Laranjeiras, para casa, para o CT. Mas, enfim, nesse momento não tem nada de concreto, né, para que não se crie especulação, e é isso. Mário, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo Duas bem. questões, se me permite, por favor, estão meio obscuras assim, para a imprensa, para a torcida. Uma delas, qual é a real situação do André? O André fez um acerto que ia ficar até o final do Mundial. E parece que tinham vários clubes interessados nele e seria a maior venda da história do Fluminense. E até agora não se tem um posicionamento se ele vai sair, se ele vai ficar até o meio do ano. Se o Fluminense não conseguiu, talvez o valor que acha que é o justo por ele e vai esperar mais até vir esse valor. Parece que o Fluminense queria 30 milhões de euros, só estava tendo propostas de 20. Bom, qual é a real situação? E a outra questão, essa é delicada. Foi você que fez o acerto do Fernando Diniz ir para a seleção como técnico interino. E ele saiu de uma forma abrupta, que ninguém esperava, tinha um contrato como interino até o meio do ano, e de repente dispensaram ele como se ele fosse um trapo velho, por causa dos resultados da seleção brasileira que não foram bons, e todos sabiam, dificilmente iria ser, porque pelo jeito, pela forma de trabalhar dele, tem que ter tempo para trabalhar. A seleção não tem tempo para trabalhar. Só se reúne de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, e treina ali 1, 2 treininhos. Não podia dar certo essa forma de jogar dele. E aí, você fez um acerto com o Edinaldo, e de repente o Edinaldo rompe esse acerto, nem até o meio do ano ele vai, resolve botar um técnico definitivo, e o Fernando Diniz, me parece, pelo que eu soube, ficou muito chateado e irritado com essa situação em que ele foi colocado. E foi você que fez todo esse acordo, essa engenharia com a CBF. Você que pode falar melhor o que aconteceu nesse trajeto aí, por favor. Vamos lá. Com relação ao André, a gente teve uma proposta pelo André no meio do ano passado, do Liverpool, de 30 milhões de euros, mais alguns bônus. Nós dissemos não naquele momento, não por questões financeiras, mas porque a gente tinha determinado e definido em comum acordo com o jogador que o jogador não sairia do Fluminense até o final do ano, porque a gente objetivava ganhar a Taça Libertadores, e eu acho que acabou dando certo o que a gente combinou. De lá para cá, teve uma segunda proposta apenas, mais na frente, de um outro clube inglês, num valor bem abaixo desses 30 milhões, que o Fluminense recusou por entender que estão valores abaixo do que o Fluminense espera pelo jogador. Deixando muito claro a você, essa situação não nos preocupa, porque a relação com o André e com o representante do jogador, que é o Carlos Leite, é uma relação muito boa, muito honesta, muito correta. Ambos aceitaram lá a permanência e ambos entenderam que o André precisa, enfim, sair com uma venda que seja para um lugar que ele quer ir, né? Também tem isso. Às vezes chega uma proposta boa para o clube, mas não é boa para o jogador. Às vezes o jogador não quer jogar.
uma coisa que eu sempre repito, parece que é repetitivo, mas é porque às vezes tem uma proposta menor para o clube, mas muito boa para o jogador, né? E às vezes tem uma proposta muito grande para o clube e ruim para o jogador, e vice-versa. Então, normalmente, é um triângulo que se fecha no sentido de todo mundo tem que convergir para aquele lugar. A cabeça do jogador está muito boa, assim, importante dizer isso. É o que eu mais me preocupo, sendo muito honesto com você, é com o jogador, enfim, ter a expectativa de ir, porque ele fez um combinado conosco, cumpriu esse combinado, e eu sou um homem de cumprir combinados também do lado de cá, como aconteceu com o Nino, por exemplo. Então, o André sabe que a gente tem esse combinado, mas a gente conversa semanalmente, a cabeça dele está muito tranquila. O que tem hoje? Tem algumas sondagens, que eu não vou dizer os clubes, mas a janela fecha daqui a 2 dias. Então, existem 2 possibilidades, de chegar uma proposta nessas próximas 48 horas, que agrade ao Fluminense, agrade ao atleta, e a gente, nesse triângulo, faça a venda já agora e ele vá agora. E a segunda possibilidade que pode se desenhar, que também é muito boa para nós e para ele, é de a janela fechar e acontecer uma venda para ele ir no meio do ano. Tá? E a venda já acontecer agora para ele ir no meio do ano. Então, assim, realmente não é uma situação que nos aflige. Você até usou uma palavra assim, obscura, mas não acho que não há nenhuma obscuridade nisso aí. Na verdade, a gente sempre disse que recusou uma proposta excelente do Liverpool na época, no meio do ano passado, porque a gente entendia que tinha que priorizar a parte desportiva. E vejam como é, né? Eu fui muito criticado por alguns colegas de vocês naquela época, dizendo que eu tinha tido uma irresponsabilidade financeira. Mas se eu tivesse vendido, a gente tivesse perdido a Libertadores, eu tinha cometido uma irresponsabilidade desportiva. Então, na verdade, a figura do presidente, qualquer coisa que ele faça, só vão se analisar o resultado depois. Se deu certo, foi brilhante. Se não deu, eu ia ser o grande responsável, ou por ter perdido a Libertadores, ou por ter quebrado o clube. Né? Então, assim, não tem jeito. Então, a gente fica muito tranquilo com relação a isso, porque a gente está dentro do dia a dia do clube, sabe tudo o que está acontecendo, né? Nós temos 2 profissionais aqui, que são o Paulo e o Fred, que dedicam, enfim, 100% do seu tempo aqui ao dia a dia do Fluminense. Estou monitorado sobre tudo o que está acontecendo. Então é isso, assim. Pode ser que vocês aí tenham uma surpresa dentro de 48 horas de que chegou uma proposta pelo André e ele já está indo, ou que chegue uma proposta depois e ele esteja indo no meio do ano, ou até mesmo que não chegue uma proposta depois e chegue uma proposta no meio do ano, para ele ir no meio do ano ou no final de 24. Mas é tudo especulação nesse sentido, mas eu creio que pelo menos até o meio do ano a gente vai fazer essa venda, que é importante para ele, para seguir a carreira, e é importante para nós também do ponto de vista financeiro, porque faz parte do nosso planejamento essa venda do André. Com relação ao Fernando, o Cícero, eu acho que é uma pergunta, eu vou te responder tudo o que eu sei e tudo o que eu vivi. As outras coisas é uma pergunta que deve ser feita ao CBF, ao presidente da CBF, ou a quem comanda a CBF. Assim, eu comando aqui o Fluminense e sei mais ou menos as convicções que tenho. Eu discordo um pouco de você com relação à questão de que todo mundo sabe que o trabalho do Fernando Diniz não daria certo porque a seleção se reúne pouco. Eu acho que não. Eu acho que se ele ficasse lá 3, 4, 5 anos, o trabalho dele ia aparecer na Copa do Mundo, porque, enfim, ele é um homem muito inteligente, muito diferente assim, em muitas coisas. Então, ele já estava criando fórmulas e métodos de implantar o sistema dele, mesmo se reunindo pouco. Só que futebol leva tempo. Assim, né? Eu hoje me reuni com os jogadores aqui de manhã dizendo, olha, nós tínhamos uma grande conquista em 2023, mas essa conquista não começou em 2023, sabe? A conquista da Libertadores, ela começa em 2019, assim, quando a gente vai tomando uma série de medidas internas e vai construindo, botando um tijolo em cima do outro e ganha Libertadores com muito menos receita do que normalmente se ganha. Porque é uma construção de um tempo. Levou 5 anos para se construir isso. Né? Até lembrei aqui hoje de manhã. Né? Nós hoje somos líderes do campeonato com o nosso treinador auxiliar técnico fixo, que é o Marcão, que já por outras 2 vezes nos colocou na Libertadores. As pessoas esquecem, mas eu não esqueço porque eu estou aqui dentro e vejo o trabalho de todo dia. Então, assim, já fomos muitas vezes criticados. Por que tem um auxiliar técnico fixo? Aí, veja só, por a gente ter um negócio que a gente criou em 2019, a gente pôde disputar o Mundial, ficar 1 mês de férias e ter o nosso treinador aqui, interino, que é o Marcão, que é o auxiliar técnico fixo, e a gente é líder do Campeonato Carioca, jogando com um time alternativo. Por quê? Porque existe uma estrutura aqui dentro hoje. Às vezes vai ganhar, às vezes vai perder, mas se sabe o que se faz aqui dentro, a gente sabe o que a gente está
projetando e construindo. Como é que foi o Fernando? A contratação, vocês sabem como foi. A CBF procurou, o Fluminense fez uma opção de não perder. A gente não queria perder o Fernando. E acho que a gente fez a escolha certa porque a gente foi campeão da Libertadores. Naquele momento foi de comum acordo. O Fernando, enfim, não dividia o tempo dele com a seleção. Nos momentos em que ele estava no Fluminense, ele estava 100% no Fluminense. Nos poucos momentos que ele estava na seleção, ele estava 100% na seleção. E o Marcão estava aqui no Fluminense, trabalhando e mantendo o trabalho do Fernando. Por que a gente fez aquele contrato naquele momento, Cícero? Por que a gente quis dividir ali? Deu para conciliar? Porque eram datas da seleção brasileira que a gente entendia que não interferiam no nosso planejamento aqui. Por isso que foi um contrato de 1 ano, porque depois já tinha Copa América e preparação para a Copa do Mundo. Aí a CBF sempre deixou muito claro para nós que ele ficava 1 ano e que chegava o Ancelotti. Inclusive, o contrato foi assinado porque, na reunião que nós tivemos, o Fernando disse ao presidente da CBF, na época, o seguinte: o presidente ofertou a ele continuar na seleção quando o Ancelotti chegasse. Ele disse, de jeito nenhum, eu vou fazer esse 1 ano, que é um contrato que eu estou fazendo de passagem para a seleção, e depois eu continuo no Fluminense, que era o desejo dele continuar aqui. E se a seleção quisesse ele full time, aí a seleção ia ter que reconversar com o Fluminense, reconversar com o Fernando. Pode ser que ele fosse para a seleção full time? Pode ser. A vida é mutável. Né? Podia acontecer? Podia. Mas o combinado era 1 ano de contrato, prazo determinado, depois chega o Ancelotti. Foi isso. O que aconteceu no final... Foi final do ano passado, né? Ou já foi no início desse? O que aconteceu no final do ano passado foi que, por uma decisão do presidente da CBF, ele resolveu romper o contrato de 1 ano, que é um contrato que tinha 1 ano, tem uma multa para rescindir, e ele optou em rescindir o contrato do Fernando. Assim. E aí ele comunicou a gente. Comunicou a mim, comunicou ao Fernando, comunicou ao Paulo. Olha, eu queria agradecer por vocês terem aceito esse período de conciliar Fluminense e CBF, mas a CBF não conta mais, enfim, com o trabalho do Fernando, não quer ficar com ele. E é isso que aconteceu. Assim, eu sei até aí. Os motivos que levaram a CBF a rescindir, aí a CBF tem que dizer a você, numa coletiva, numa nota, olha, a CBF tirou o Fernando Diniz por isso, isso, isso. Para nós, o que foi dito é que, assim, a única coisa que eu achei que não se conectou foi, em algum momento, isso não foi dito para mim, mas eu vi uma matéria no jornal dizendo que era o combinado de não atrapalhar o Fluminense. Aí lá no dia do velório do Zagallo me perguntaram, eu falei, desculpa, mas essa parte ela não condiz com o que foi combinado. Assim, porque o combinado era ter mais 6 meses de contrato, e isso já não atrapalhava o Fluminense no início. Então, assim, o Fluminense não fez nenhum movimento agora dizendo, está me atrapalhando, só para deixar bem claro. Assim, não houve nenhum movimento por parte do Fluminense em direção à CBF, sim da CBF em direção ao Fluminense, dizendo a gente não quer mais o treinador aí, valeu, obrigado, e está tudo certo. E foi isso que aconteceu. Agora, os motivos, eu não... Tarde. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor em relação ao assunto que vem sendo discutido bastante desde ontem, que é a questão do gramado sintético, né? Que foi falado lá, a polêmica envolvendo o Palmeiras e o Allianz Parque, o senhor já foi crítico a esse modelo. Tem uma rejeição a esse tipo de piso, né? Eu faço essa pergunta não só olhando em relação ao que o senhor pensa para o Maracanã, mas também até para Laranjeiras, né? Que esse desejo do clube em voltar a receber jogos. Diante desses novos fatos, qual é a sua posição agora em relação ao gramado sintético? Bom, minha posição em relação ao gramado sintético, ela vai ser sempre contra o gramado sintético por uma série de motivos, ok? Eu acho que o gramado sintético é necessário em algumas situações, como, por exemplo, num centro de treinamento, né, onde você tem uma grande quantidade de campos e você, enfim, esfola os campos, às vezes é importante você ter um gramado sintético para um treinamento, enfim, no momento em que os campos estão em recuperação e etc., mas uma coisa que não seja, que coloque em risco a integridade física dos jogadores. Eu sei que tem estudos para os dois lados, dizendo que tem mais lesão, que tem menos lesão, enfim. Quem defende o gramado sintético vai dizer que tem estudo dizendo que não aumenta a quantidade de lesão, e quem é contra vai dizer que aumenta, certo? Eu defendo por princípio do jogo. Eu acho que o futebol sempre foi jogado em grama natural, e que o gramado sintético ele muda o jogo. Assim, é um outro jogo, né? O que eu converso com os meus jogadores aqui é que o jogador fica mais lento, porque a chuteira prende mais, e a bola fica mais rápida, que o kick da bola é diferente. Aí as pessoas ficam assim, mas é aprovado pela FIFA. Tudo bem, ninguém está dizendo nada diferente disso, só está lá porque a FIFA aprovou.
né? Mas não necessariamente é bom, né? Ou é igual àquilo que se joga. Então você joga em 80% das vezes na grama natural, né? Eu já ouvi relato de jogadores aqui em que foi virar a chuteira para fazer o gol estava aqui, a chuteira prendeu na grama sintética e a bola saiu para lá. Então, assim, ele traz uma modificação, e aí me desculpe, não quero nem discutir lesão, né? Eu vou discutir só resultado esportivo. Todo clube que começa a jogar em grama sintética, nos primeiros 2, 3 anos, tem um resultado em casa muito diferente dos outros que jogam na grama natural. Pode buscar aí que esse número você vai cravar ele. Por quê? Porque existe uma dificuldade de adaptação do jogador jogar no campo sintético. Segunda coisa, há também uma conversa entre os clubes que são contra o campo sintético, que não é só o Fluminense, só para deixar claro, mas eu falo abertamente que sou contra, de que normalmente se poupa os times no campo sintético. Então, quem joga no campo sintético em casa, normalmente joga contra times mesclados dos adversários. Assim, ano passado, nós poupamos contra o Palmeiras, né, porque foi no campo sintético. Lembre-se que a gente jogou com o time titular na Vila contra o Santos, jogamos contra o Grêmio, jogamos contra o... Na hora de jogar contra o Palmeiras, a gente poupa, né? E você pode ver que outros clubes, no ano retrasado, o Flamengo poupou contra o Palmeiras na grama sintética também, quando estava às vésperas de disputar a Libertadores. Então, se as pessoas poupam no campo sintético porque tem medo de lesionar o jogador, isso beneficia quem joga no campo sintético, porque normalmente enfrenta adversários mais frágeis por serem esses adversários poupados. Terceira coisa, que é o argumento de quem defende o campo sintético, é assim, mas é porque diminui o custo. Meu amigo, se você tem um clube de futebol e não tem condição de manter um campo de grama, você não pode ter um clube de futebol. Você vai trabalhar com outra coisa, porque senão vira uma casa de show. E aí uma casa de show também atinge o critério desportivo, né? Porque aí o clube deixa de jogar na sua casa para jogar numa outra praça. Então isso afeta desportivamente o campeonato e afeta o próprio clube, né? Existe um clube que no ano passado tirou o jogo do campo sintético dele, meteu no de grama e perdeu o jogo. E o treinador do Grêmio disse que se fosse no campo sintético, o Soares não jogava. Então assim, não sou só eu que sou contra. Os jogadores não querem jogar lá. O Messi assina um contrato nos Estados Unidos e exige no contrato que não jogue em campo sintético. Tá? Assim, é isso. Então, assim, é um outro jogo, é um outro futebol. Quem opta, não opta dizendo que é melhor, opta falando em resultado financeiro. E aí, mas os campos naturais são muito ruins. Os campos naturais são ruins normalmente nos estádios onde tem mais de 2 clubes jogando semanalmente. Por que o campo do Beira-Rio é bom? Porque só joga o Inter. Por que o campo do Corinthians é bom? Porque só joga o Corinthians. Quais são os campos que têm mais dificuldade de tratamento no Brasil? Castelão, que joga Ceará e Fortaleza. Maracanã, que joga Flamengo e Fluminense. Mas, quando a gente descansa o campo, né? Eu me lembro que eu fui ver o jogo da Seleção Brasileira agora no final do ano e as pessoas disseram, nossa... Eu falei, lógico, amigo, teve a Libertadores, ficou 20 dias sem ter jogo, o campo recupera. Aqui também. O CT é igual, o campo é igual. Você dizer que você não consegue minimamente manter um gramado de grama natural num país tropical, você disser para mim, não consigo na Inglaterra, não consigo na Rússia, porque tem neve no jogo. Tudo bem, mas aqui o argumento é puramente financeiro. E aí, vocês deveriam perguntar quem tem o campo sintético, se fazer 5 shows no ano, paga o time de futebol. Se é melhor perder um título e fazer 5 shows. Eu prefiro ganhar um título. Tem gente que, de repente, prefere fazer 5 shows, né? Então, eu vou ser contra, terminantemente contra, porque, assim, em nenhuma liga grande do mundo se joga no campo sintético. Na liga inglesa é proibida, a liga holandesa acabou de proibir. A FIFA autoriza botar em campo de clube, mas não tem nenhuma competição FIFA com gramado sintético, ela não faz a Copa do Mundo no campo sintético. Deve ter algum motivo. Porque, assim, se não estraga e se é barato, por que não joga todo mundo no campo sintético no mundo inteiro? Por que os países que têm o melhor futebol do mundo não fazem isso? Porque os jogadores não gostam de jogar. E porque é ruim mesmo. Porque muda o estilo de jogo, a batida da bola, tudo isso. Aí vai para a questão da lesão, da gosma lá que saiu, aí já é uma questão até muito mais além. Se você fizer um estudo aí, repito, um estudo por notícias que saem, existem notícias dos Estados Unidos, inclusive, não de futebol, mas de times de beisebol, até de relação da incidência do sol no campo sintético com câncer de cérebro. É o que tem aí uma notícia que é um estudo nos Estados Unidos sobre isso, de que a questão do material que se faz ali, com a incidência do sol, mexe na saúde dos atletas, etc, etc. Mas eu acho que é um estudo muito mais profundo,
e que aí tem que ser realmente estudado por médicos, por cientistas. Eu não tenho nenhuma capacidade para falar sobre isso. É só sobre notícias que eu leio. Eu me atenho ao critério desportivo, porque eu acho que beneficia quem tem e causa um desequilíbrio na competição. E acho que financeiramente, com todo respeito, não é possível que você gaste milhões e milhões de reais com jogadores ao longo de um ano e não tenha dinheiro para manter um campo de futebol de grama. Repito, essa não é só uma posição do Fluminense. Tá? Há outros clubes que se posicionam assim também, talvez não publicamente, mas a maioria dos clubes, eu posso dizer a você, a maioria dos clubes da Série A do futebol brasileiro é contra. Não vou citar os nomes, mas essa semana, quando saiu a matéria lá da Gosma, do campo do Palmeiras, eu recebi 8 mensagens de 8 presidentes dizendo, olha aí, não dá para continuar com isso. Então a gente tem que rever isso. Enfim, mas isso é uma coisa de conselho arbitral, tem que ser decidida pelos clubes na CBF, e obviamente que se no futuro for decidido que não pode ter, tem que se dar um tempo de readequação para quem tem, que também ninguém aqui é covarde e injusto, dizer, vai acabar, ano que vem tem que tirar. Não, eu acho que se houver a proibição no dia, tem que ter uma passagem, mas eu não decido sozinho. Acho que é uma discussão dos clubes, não só minha, acho que deveria, inclusive, ser um debate mais constante, não só de vocês, mas nosso também, internamente dos clubes. Oi, Mário, tudo bem? Parabéns aí pela sua gestão e também pela entrevista aqui, está sendo muito esclarecedora. Obrigado. Você falou das dificuldades, e aí eu vou descontrair um pouquinho aqui, me permita, porque, assim, um dos méritos da sua gestão que muito pouca gente fala, eu acho que é o Fluminense ter se consolidado como uma pedra no sapato do maior rival, que é o Flamengo, mas também é parceiro no Maracanã. Mas, só para citar alguns exemplos, os 2 estaduais, o Fluminense pode ser campeão esse ano. Teve também em 2021 o Flamengo brigando pelo título com o Atlético Mineiro. O Fluminense foi o único time que ganhou as 2 do Flamengo. Enfim, aí eu queria te perguntar se, na linha do Eurico lá atrás, é um campeonato à parte, como é que o Fluminense, com essas dificuldades, consegue impor tanta dificuldade ao Flamengo com esse orçamento tão maior que o Flamengo tem? Bom, Davi, assim, eu acho que, primeiro, vou discordar elegantemente de você, acho que a gente não é uma pedra no sapato do Flamengo, acho que a gente é o grande rival do Flamengo desde o primeiro Fla-Flu, e vice-versa. Eu acho que é uma rivalidade bonita pra caramba, é uma rivalidade sadia, né? Cada um defendendo as suas cores. Eu acho que a diferença deste momento talvez seja a questão do investimento, assim. Mas o Flamengo tem um investimento grande também pelos seus méritos, porque passou por um período de reconstrução também. Eu falei isso aqui talvez numa das minhas primeiras coletivas, que eu mirava muito a gestão do Bandeira, né? Enfim, porque ele suportou muitas coisas lá, né? Ao longo de 6 anos, para entregar um Flamengo mais equilibrado para os dirigentes que vieram depois, que estão lá e também são muito competentes, enfim, administram muito bem o Flamengo. E, cara, assim, a gente tem como eu te falei, a gente tem uma história do clássico que não é da minha gestão para cá. Então, assim, o Fluminense tem os 2 gols do Assis, tem o gol do Renato, tem outras tantas vitórias épicas, e do lado de lá o Flamengo tem as suas vitórias também. Como você falou, nos últimos 4 estaduais eles ganharam 2, nós ganhamos 2. Enfim, e acho que o trabalho deles lá, enfim, é muito bom também. Eles têm 2 Libertadores recentes, né? Estão sempre disputando o topo pelo competente trabalho que fazem e também pelo investimento que possuem. Mas a gente, enfim, vai continuar trabalhando para continuar. Aí eu não me refiro ao Flamengo, não, me refiro a todos os grandes do futebol brasileiro, para manter o Fluminense onde ele tem que estar, que é disputando os títulos, mas com muito pé no chão, muita humildade, como eu falei hoje para vocês já algumas vezes, e falei hoje mais cedo aqui para os jogadores, né? A gente tem conquistas que não são títulos ao longo dos últimos 5 anos, que são muito importantes para a gente ter chegado aqui. A gente ter se classificado para a Libertadores, fase de grupo, com o orçamento que a gente tinha, com o elenco que a gente tinha em 2020, numa pandemia, é um feito grandioso. A gente está na Libertadores em 21, 22, 23, 24, né? Você imagina, as pessoas falam muito de 2008, né? Mas o Fluminense tem 10 Libertadores na história e 2 finais. O Fluminense é um gigante da Libertadores. E já era antes da final, de ter ganho a final.
porque ele já estava na sua segunda final de Libertadores com 10 participações. E aí a gente tem que construir terreno aqui, que é ir para a 11ª, para a 12ª. Uma das coisas que a gente tem falado no vestiário nesses primeiros jogos aí é da importância do campeonato estadual, da luta pelo tricampeonato da Taça Guanabara. Eu falei hoje aqui de manhã, na conquista da Taça Guanabara, por isso que às vezes a gente... Não é que a gente se chateia, mas assim, eu sou um torcedor nasci torcedor do Fluminense, sou torcedor de arquibancada. E quando eu era menino, às vezes eu via os adversários ganhando Taça Guanabara, Taça Rio, assim, sabe? Eu via tocar o hino, vinha meus amigos chegarem de faixa, com aquela faixa que comprou na porta do Maracanã, e eu achava que era muito importante ganhar aquilo, assim, sabe? Eu, como torcedor, entendi que aquilo era muito... Eu tenho todas as faixas guardadas das Taça Guanabara, que eu fui ao Maracanã com meu pai, da Taça Rio, tudo. As de papel. Tudo na minha casa lá. E aí, na conquista da Taça Guanabara de 2022, lá em Volta Redonda, que a gente ganhou de 4-0 do Resende, o Felipe Melo botou a taça no meio, virou para os jogadores e falou assim: vocês sabem qual é a conquista mais importante que a gente tem esse ano? Aí eles disseram não, eles falaram, essa aqui, depois a próxima. Porque o cara costuma ser campeão, entende? A olhar a taça, ser campeão, aí para o pôster. Então, assim, a gente está disputando o título do tricampeonato da Taça Guanabara. E estamos disputando mesmo, a Vera. Tanto é que nós estamos em primeiro. Assim, porque o que está se trabalhando aqui dentro é isso. É a conquista. Conquistar. Porque a gente tem que conquistar. E depois é o tri estadual e é a Recopa, enfim, que é o título internacional primeiro que a gente disputa esse ano. E a gente tem que ter muito orgulho de que nos próximos 24 meses, aí, 24 e 25, a gente já tem um Mundial de Clubes em 25, né? Então, assim, nós temos um horizonte muito bonito, e por isso que eu assim, aproveito esse momento aqui da coletiva para dizer para os torcedores, é necessário falar que a gente precisa continuar cuidando das finanças para que a gente possa ter perenidade nas conquistas, entende? Porque parece que é um assunto meio chato, que vocês perguntam, eu respondo, pô, mas está falando de finança, ganhou o Libertador? É isso mesmo. É como a gente tem que tratar a nossa vida, né? A gente sai de férias, passeia, mas as aulas começam dos filhos, a gente volta a trabalhar, né? E, cara, assim, numa boa, ninguém aqui é iludido, não. Assim, se a gente não fizer um bom ano, a gente, assim, vai ficar chateado, vai ter cobrança, vai ter crítica, porque a expectativa mudou de prateleira, entendeu? Mas a gente quer ser campeão, sim. Quer ser campeão da Taça Guanabara, quer ser campeão carioca, quer ser campeão da Recopa, quer ser campeão da Copa do Brasil. Ah, vai ser de tudo? Vocês sabem que a probabilidade é pequena para qualquer um. Para nós, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Mas acho que essa mudança de mentalidade, e isso vem muito aqui de dentro, assim, do que foi construído por mim, pelo todo, pela equipe, pelos jogadores, pelos funcionários que estão aqui há 30 anos, sabe? Assim, é um clube gigante, é um clube vencedor, e a gente felizmente conseguiu, depois de 10 anos, a gente ganhou o Brasileiro em 2012, acho que depois de 10 anos a gente conseguiu colocar de novo o Fluminense no lugar que ele merece.